Em declaração de lida, bancado Novo. Senhor presidente, eu passo a palavra à vereadora Isabela. Vereadora Isabela Rec na tribuna. Presidente, vereadores, amigos, familiares, assessores, comunidade que está nos assistindo pela TV Câmara. Hoje eu estou aqui, mas eu não estou sozinha. Eu estou trazendo 1.110 votos, mas eu vou um pouquinho mais além. Eu preparei um discurso, mas eu vou falar do coração. Não foram só 1.110 votos, a gente carrega também toda a bagagem que a gente traz da vida, as pessoas com quem a gente encontra, as pessoas com quem acrescentam, às vezes as pessoas com as quais a gente também discute, e isso faz a nossa pessoa crescer. Então, Alberto, eu também te trago um pouquinho aqui, porque tu foi uma pessoa referência na minha vida. Eu acho que eu me esconder atrás de um óculos e tu me cutucar fez com que eu estivesse aqui hoje falando. Então, muito obrigada. Eu peço licença também para me apresentar. Eu vou ficar aqui por um período curto, ocupando o lugar do vereador Maurício Scalco. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder estar aqui contando um pouquinho, não da minha pessoa, mas dos meus feitos, que eu acho que o grande legado não é só quem a gente é, mas o que a gente faz. Porque falar é fácil, né? Fazer é a parte mais difícil. Então, eu sou Isabela, o meu nome é em homenagem a uma trisavó que veio da Itália, e os italianos chegaram em Caxias do Sul na expectativa de uma cidade melhor. Eu sou REC por parte de mãe. É uma família de mulheres fortes, independentes, que me ensinaram, brabas, que me ensinaram sobre o ser, a lutar pelo ter e não abrir mão dos meus valores. Eu sou Schumacher por parte de pai. Essa é a história um pouco mais recente, mas é uma família acolhedora. E eu trago junto, aprendi a coragem no verdadeiro significado de agir com o coração. Tenho 46 anos, sou caxiense e me sinto pertencente a essa cidade, porque eu vivo a cidade. Eu tive uma infância feliz, eu brinquei na rua. Infelizmente, as nossas crianças não têm mais essa oportunidade de usar os espaços de forma tão segura, tão livre e criar autonomia nos espaços onde elas moram. E desde muito cedo eu entendi que o meu umbigo não era o mundo, que o mundo é muito maior do que o meu ser. Então, eu participei de grupo de jovens, eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio São José por 2 anos, eu frequentei a Ordem Internacional das Filhas de Jó, e todos esses movimentos, eles me ensinaram muito sobre o respeito, sobre a hierarquia e sobre servir ao próximo também. Eu sou uma defensora da educação, porque a minha mãe é professora, servidora pública municipal e estadual, e desde muito cedo eu frequentava as escolas e vi diferentes realidades. O ensinar, ele faz parte da minha missão de vida. Através da minha mãe, eu fiz o magistério e eu aprendi muito sobre a alfabetização, sobre a infância. Eu estou um pouco emocionada e queria falar principalmente sobre a educação. A questão da alfabetização, ela é fundamental na infância. Uma criança muito bem alfabetizada, ela consegue seguir sozinha na vida mais adulta. O viver a cidade, que me despertou na infância, também me levou a cursar
o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Caxias do Sul, o qual eu me formei em 2005. No entanto, meu maior projeto de vida foi ser mãe. O maternar sempre foi uma missão na minha vida também. Eu tenho 2 filhos e, além de me preocupar com o que eu vou deixar para eles no mundo, eu também me preocupo que filhos que eu vou deixar para o mundo. E, por mérito deles também, eu acredito que eu estou no caminho certo. Eles também me trazem muito a reflexão sobre a primeira infância. Eu acompanhei meus filhos, eu abri mão, como muitas mulheres fazem, de se dedicar à família e também ao trabalho. E eu acompanhei os meus filhos de perto, e estive presente na primeira infância deles. E eu percebi que a presença das famílias é muito importante nessa fase, principalmente em relação aos estímulos que as crianças estão recebendo nessa fase de vida. Então, eu desejaria, do fundo do coração, que todas as famílias pudessem estar perto dos seus filhos, principalmente na primeira infância. Depois que eu tive meus filhos, que eu cursei arquitetura, eu tive muita vontade de voltar a dar aula novamente. E eu juntei as minhas 2 formações, foi o magistério e a arquitetura, e eu criei um projeto chamado Arquitocos. É arquitetura para crianças. Esse projeto é um empreendimento meu, ele vai fazer 9 anos, e eu criei ele com o intuito não de fomentar a arquitetura apenas, mas fazer com que as crianças, que hoje elas não têm essa possibilidade de brincar na rua, elas pudessem se perceber, o objetivo de elas se perceberem como pessoas e perceberem o mundo onde elas estão vivendo, a escola, a rua, o bairro, a cidade. Esse projeto ele é tão grandioso que a gente chega num momento que a gente sai de um projeto privado, que a gente constrói a casa, e a gente vai para um projeto amplo, onde todas as crianças participam da construção de uma cidade. Esse projeto ele é um projeto pioneiro no Brasil, mas ensinar arquitetura para as crianças, mundo afora, já acontece há muito tempo, porque as pessoas acreditam e comprovam que a criança ela já é uma cidadã, ela já tem uma percepção um pouco diferente do adulto, porque a criança ela vive a cidade, o adulto ele é mais focado, a criança experimenta os espaços, e já tem cidades no Brasil que já estão trabalhando as políticas públicas baseadas nas percepções das crianças. Francesco Tonucci é um pedagogo italiano, e ele criou um projeto chamado Cidade das Crianças, ao qual ele orienta e incentiva essa prática de ação com as crianças. Esse projeto da Arquitocos, somado à curiosidade dos meus filhos com a política, me fizeram entrar no Partido Novo. Eu busquei conhecer o projeto, eu alinhei, entendi que os meus valores e princípios estavam alinhados ao partido, e em 2019, eu me filiei. Para a gente poder ser candidato, a gente precisa fazer um processo seletivo. Confesso para vocês que eu participei de um processo seletivo, não com a intenção de ser candidata, mas com a intenção de me desafiar, para saber o que eu conhecia de política, onde eu estava me metendo e entender o que estava acontecendo. E, para minha surpresa, eu passei no processo e, obviamente, eu tive o estímulo e o incentivo de vir a concorrer. Foi uma experiência única. Eu acho que quem tem vocação, quem tem vontade, eu aconselho todo mundo a passar por isso, porque a gente acaba conhecendo diferentes pessoas, diferentes realidades, e a nossa percepção de mundo aumenta ainda mais. Então, a eleição terminou, a gente estava no meio de uma pandemia,
E, infelizmente, a gente teve as escolas fechadas e essa foi uma grande luta também, ao qual eu participei, de poder trabalhar com a abertura das escolas nesse período que estivemos fechados. Aqui dentro, então, encerrando, para não me alongar mais, eu tenho também como missão a construção. Para poder construir, as coisas precisam estar estruturadas. Para a gente poder construir coisas sólidas, a gente precisa ter uma base. Então, aqui dentro temos diferentes opiniões, com certeza, e graças a Deus, porque uma base forte, ela é formada por diferentes pontos de vista. Então, eu me coloco à disposição e desejo que a gente olhe para cada caxiense e para a cidade com o coração e que a gente possa transformar a nossa cidade e fazer um lugar melhor para a gente viver, que tenha aquela expectativa que os italianos chegaram aqui com o desejo de uma cidade melhor. E assim eu encerro a minha fala. Muito obrigada. Obrigado.